www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá mais, tá bom demais. Site www.fmmais.com.br. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá mais, tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos chegando para mais um Anápolis é Notícia. Hoje é terça-feira, dia 4/12. Estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, as principais informações, as principais manchetes dos sites de notícia, dos principais jornais do Brasil e da região aqui de Goiás. Pois é, a gente começa o nosso programa. Na técnica de som está a minha amiga Kellen Cunha e comigo aqui o meu amigo Henrique Morgantini. Bom dia, Kellen. Bom dia, Morgantini. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom dia, Kellen Cunha. De volta aqui às carrapetas da Mais FM. Fala aí, meu amigo Edmar Silva. E aí? Vamos lá, animadíssimo. Animadíssimo, né? Muitas histórias boas no Brasil, em Goiás, muitas coisas para se falar. Muito bem. Vamos começar pelo esporte. Ontem, o Campeonato Brasileiro, nós falamos ontem, acabou, né? Já terminou a competição, mas ontem foi dia de festa, o balanço do Brasileirão, né? E ontem foi dia de exaltar os principais jogadores da competição. Em alta, mas sem proposta, Dudu viaja para a Disney e à espera de valorização do clube. São manchetes do esporte nessa manhã. Seleção do ano, né? Seleção formada por jogadores que estiveram aí à frente do Campeonato Brasileiro. Dudu foi a grande estrela, porque foi eleito craque do Campeonato Brasileiro. O jogador Dudu, que já vem algumas temporadas, né, desempenhando um bom futebol, e aí se superou, se destacou de fato para merecer esse prêmio, justíssimo. Não vi até agora ninguém na imprensa especializada discordar disso, discordar dessa escolha. E aí ontem foi o dia da premiação, o jogador revelação foi o Pedro, centroavante do Fluminense, e aí montaram a seleção com jogadores aí do Palmeiras e do Inter dominando, né? Aí tem atletas do Flamengo, como o René e o Paquetá, atletas do Santos, como o Gabigol, né, que foi inclusive premiado como artilheiro do campeonato. Então ontem foi o dia da festiva
do Brasileirão. Muito bem. Então, portanto, agora tudo é festa, né? O campeonato acabou. Agora tudo é férias. Tudo é férias. Os... O outro aqui está indo para Miami, lá para Disney, né? Os jogadores foram dispensados, né? Foram entrando em férias, representam agora só em janeiro, diferentes dias de janeiro, para retomar a pré-temporada para os campeonatos estaduais. Muito bem. Então, os campeonatos estaduais começam em janeiro. Aqui em Goiás, o campeonato goiano começa no dia 19 de janeiro, né? Então, a Federação Goiana de Futebol já também divulgando as primeiras partidas, né? O que vai acontecer em janeiro. E nós vamos acompanhar para você todo o desenrolar do campeonato goiano da primeira e da segunda divisão, né? Das divisões aí do campeonato de Goiás. Portanto, a Federação Goiana de Futebol preparando-se, os times aqui da região também se preparando. E por falar em futebol goiano, né, vamos começar por uma notícia anapolina. O portal A Voz de Anápolis destaca a cobrança do vereador Maurão para que o prefeito encaminhe à Câmara Municipal o projeto da torcida premiada, né? A torcida premiada todo ano mandado praticamente no finalzinho dos trabalhos da Câmara. Um projeto que acontece desde o ano de 2012, criado na gestão Antônio Gomide, que prevê um incentivo mútuo, né? Um incentivo ao torcedor anapolino a ir para o estádio, torcer para alguns dos seus times. Agora nós temos 3 agremiações disputando a Série A do Campeonato Goiano, né? A tradicional Anapolina e o Anápolis, junto com o Grêmio Anápolis. Então, em uma forma de incentivar, através da troca de notas para a aquisição de ingressos. E essa renda é revertida aos clubes, né, que têm aí esses valores como renda para poder, né, continuar a sua atuação. Então, é um projeto que todo ano vem sendo feito desde então. Até houve esse debate no ano passado, se ia haver ou não. Houve uma grande dificuldade para se fazer esse debate. E o que o Mauro Severino, que é vice-líder do prefeito, faz falou, olha, vamos marcar aqui nas reuniões ordinárias mesmo. Então, vamos usar aí extraordinária, marcar lá para o dia 25 de dezembro, 26 de dezembro, ele disse, porque muita gente vai estar viajando, muita gente vai estar fora, é natural, vereadores aqui têm viagem marcada, vão estar com suas famílias, desse período de recesso aí de férias. Então, para que, segundo ele, para que marcar no apagar das luzes esse debate? Então, ele cobra, na verdade, muito mais a aparição do projeto, né, para confirmar essa política de incentivos ao Campeonato Goiano do ano que vem, do que propriamente falar do horário, né? Ele quer que apareça. Né? E ele disse, olha, se é uma repetição do ano passado, o projeto está pronto. Não tem que elaborar projeto. O projeto está lá na projedoria, é o mesmo projeto do ano passado, retrasado. Então, vai muito nesse sentido, vai muito nessa direção. É só encaminhar e votar, né? Encaminhar e votar, e certamente terá uma votação, a aprovação unânime dos vereadores, então não tem muito mistério, né? Isso, só para já começar lembrando que no dia 19 de janeiro começa o Campeonato Goiano da primeira divisão, e a primeira partida prevista aqui é no sábado, né, 19, Vila Nova e Aparecidense, no Serra Dourada. Ainda no dia 20, aí já no domingo, tem Poraitumbiara, Novo Horizonte, Craque, Atlético versus Goianésia, Goiânia versus Goiás, e aqui em Anápolis, o Grêmio Anápolis enfrenta a Anapolina. Portanto, dia 20/1, no Jonas Duarte, Grêmio Anápolis e Anapolina, né? Então, o campeonato começa no dia 19, com a partida inicial entre Vila e Aparecidense, lá no Serra Dourada. Então, aí já as primeiras partidas, né? Nós temos aqui toda a tabela do Campeonato Goiano, e a gente vai destacando para você ir nos próximos dias, né, o andamento, os projetos e, né, a preparação dos times para o Campeonato Goiano. Isso aí, mais alguma coisa do esporte? Não, o esporte está bem servido nesse momento em que nós estamos falando aí de recessos. Muito bem. É isso aí. Bom, vamos às notícias
notícias políticas, o G1 traz como manchete principal nesta manhã a seguinte notícia. Segunda turma do Supremo Tribunal deve julgar hoje novo pedido de liberdade de Lula. Defesa do ex-presidente entrou com recurso após Moro aceitar convite para ser ministro de Bolsonaro e alega parcialidade do ex-juiz. Mais uma tentativa, mais uma estratégia adotada, nessa que vem sendo muito possivelmente a missão mais inglória de toda a história judiciária recente brasileira, né? Que é tentar defender o ex-presidente Lula, porque é um condenado, um réu ainda, né? Condenado em 2 instâncias, mas que até agora não conseguiu vencer uma, né? É uma situação juridicamente muito curiosa, essa de que nenhum argumento convence a nenhum jurista sobre a sua condição, nem de ter um habeas corpus, ou de ter algum outro tipo de benefício, ou sequer ser habilitado para prestar uma simples entrevista, coisas que estupradores, maníacos, assassinos de crianças, todos tiveram essa chance, né? O Lula não. É interessante pensar que para quem é mais antigo, o Maníaco do Parque, lembra do Chico Estrela, o Maníaco do Parque, lá dos Patins? Ele concedeu entrevista em vários programas, no Fantástico. O casal Nardoni, que jogou a filha pela janela, né? Uma coisa trágica, eram longas entrevistas. Então, nós temos todo tipo de gente que foi presa e teve até direito de falar. Lula não tem direito de falar, certamente porque o efeito da fala de Lula tem uma capacidade de influenciar e de levar ao debate temas a qual os setores poderosos da política brasileira temem. Então fica nessa situação, mais uma tentativa e muito possivelmente a caminho de mais uma frustração dos advogados aí que tentam a argumentação. Dessa vez, tentam usar o fato de que Sérgio Moro criou cenários nos últimos anos para impedir que Lula atuasse política e eleitoralmente, e logo depois tornou-se empregado, tornou-se assessor do rival, né, do adversário político. E isso, quem faz essa análise são diversos juristas, diversos especialistas que corroboram com essa tese, tanto no Brasil, através da grande imprensa, através de especialistas na área jurídica, quanto na Itália. E cito a Itália porque foi de lá que saiu a inspiração de Sérgio Moro para criar a Operação Lava Jato, através de uma operação que aconteceu lá no começo dos anos 90, chamada Operação Mãos Limpas. E o próprio juiz que serviu como inspiração disse ver com uma precipitação muito grande a entrada de Sérgio Moro na política. Então, esse é o cenário. Acho que por aqui, como essa questão não é vista com imparcialidade, sim, sempre com calor da questão ideológica, política, as pessoas forçam um pouco a própria consciência para achar tudo normal. Muito bem. Outra manchete do G1 é com relação à volta de Bolsonaro a Brasília. Bolsonaro volta a Brasília nesta terça-feira e abre rodada de conversas com partidos. O presidente eleito se reunirá com parlamentares do MDB, do PRB, PR e PSDB. Nas viagens a Brasília, Bolsonaro costuma anunciar ministros e faltam definir o ministro do Meio Ambiente e Direitos Humanos. É a manchete do G1 desta manhã. A grande repercussão que vem tendo nessa formatação do governo é no tocante à decisão, agora sim, nós imaginamos ser definitiva, em relação ao Ministério do Trabalho, que existia, deixou de existir, passou a existir de novo, e agora deixou de existir novamente, imaginamos em caráter definitivo, nesse grupo de transição do presidente eleito, né? Claro que isso tem gerado uma reação enorme. O Ministério foi criado à época do governo Getúlio Vargas, tem 80 anos de história, né? Sempre funcionou e tornou-se uma tradição no reconhecimento dos direitos dos trabalhadores do Brasil. E agora esse encerramento, esse fechamento, tem provocado reações, sobretudo do próprio Ministério, de servidores do Ministério,
classificando essa medida como um ato inconstitucional. Então, deve haver uma reação. E o principal fato que a gente pode perceber com isso é que esse desmembramento, não vão perder força, não vão perder direitos, né? Setores vão ser desmembrados e vão ser realocados. Esse desmembramento, a observação que se faz, é que ele tira força. Ele tira justamente a força ao estar unido, ao estar coeso, funcionando num único local, né, com um nome, com um orçamento específico, com uma produção de trabalho específica para, né, a defesa e a garantia dos direitos do trabalhador, você acaba tirando força, porque além de deixar de ser um ministério, esses braços de atuação vão passar a ser subalternos, vão entrar debaixo da asa de outras áreas. Então, vão perder muito, quase sempre conflitante. E vão perder, claro, muito a sua autonomia. É como se nós pegarmos parte disso, como vai acontecer, parte do Ministério do Trabalho e colocar lá na Indústria e Comércio, ou algo que o valha, que vai ser a pasta que vai englobar essa Ministério da Economia, que é do Paulo Guedes. Então, você imagina a Indústria e Comércio gerenciando os direitos e as reivindicações dos trabalhadores. É o patrão encampando uma luta do empregado. Eu pergunto para você, se você é patrão ou se você é empregado. Você acha que isso dá certo? Você consegue imaginar o seu patrão segurando um cartaz e promovendo uma greve junto com você? Pedindo mais direitos, né? Mais direito? Valorização? É só isso que você precisa imaginar. Isso é a manchete que diz o seguinte: o Ministério do Trabalho será dividido entre Justiça, Economia e Cidadania. O futuro chefe da Casa Civil afirmou em entrevista que a atual pasta deixará de existir no governo Bolsonaro. Com a decisão de tirar esse status do Ministério do Trabalho, futura gestão deverá ter 22 pastas. Então, a divisão, na verdade, primeiro ia acabar, depois não ia acabar, depois ia acabar de novo, depois não ia acabar, agora vai fatiar, né, e se dividir o Ministério para outras pastas. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fique bem informado, você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM Anápolis. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês compram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com o Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Bom dia. Fim de ano, um novo tempo pra recomeçar. Novas ideias, novas conquistas, um novo sonho pra sonhar.
Como é bom adorar você, passar o dia inteiro na mesma estação. Um novo ano nos espera, de progresso, conquistas e muita emoção. Vem com a gente sonhar. Vem com a gente se emocionar. Bate mais forte o coração no meu rádio ligado nessa estação. Bate mais forte o coração. Mais FM Anápolis. Sabe aquele mosquito que transmite a dengue? Pois é, ele continua rondando por aí. E agora ele também transmite a zika e a chikungunya. Elimine o mosquito antes que ele crie asas. Acabe com os criadouros cuidando da sua casa. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Não deixe acumular água em tambores, potes, tanques e pneus. Remova as folhas das calhas. Lave com água e sabão locais que acumulam água. E mantenha o lixo bem fechado. Mais FM. Último mega festival do ano que vai para Anápolis. Confirmado. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Juntos com ela, acredite. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, Jerry Smith. rebola pra baixo, rebola pra cima, faz um movimento novo. Picadinha, E mais, os estourados, Hugo e Guilherme. eu só mandei mensagem, amor. Pra fechar em grande estilo, pela primeira vez em Anápolis, baile do Mário. Tudo isso em um só dia. Agende aí, sexta, dia 7 de dezembro. Informações e vendas 987666. Realização Nobel Evento. Tá na Mais. Tá bom demais! Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 4 de dezembro de 2018. Agradecendo a você que acompanha o nosso programa em 87.9, para você que nos acompanha no fmmais.com.br e nos nossos aplicativos. Você pode baixar o aplicativo da Mais FM no seu smartphone e ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo, né? Você baixa digitando fmmais.com, aliás, FM Mais Anápolis, né? Para você baixar o aplicativo FM Mais Anápolis, e você vai encontrar o aplicativo para o seu smartphone Android ou iOS. É isso aí. A você que nos acompanha também no Facebook, nosso muito obrigado, né? A nossa transmissão ao vivo, tradicional, todos os dias aqui a partir das 8 da manhã. Você pode acompanhar o programa e, inclusive, deixar a sua participação. Quem está com a gente aqui é a Lorena Montoril, desejando bom dia. Bom dia, Lorena. Lorena Montoril, a mais nova assessora do Sindianápolis. Sindianápolis, né? E ela, antes dela, aqui o César Donizete Pereira, também acompanhando o programa. Obrigado, César. A Maria Santos, também ligada. E a Lorena, o Margarida está perguntando o seguinte: o que você acha da fala do Onyx, em que ele diz que os cargos serão negociados com as bancadas e não com os partidos? Segundo ele, isso irá mudar. Terá mudanças? É aquela ideia de que, com isto, ao fazer isso, tira o caráter do chamado toma lá da cá. Como se as bancadas não tivessem demandas, ou seja, não pedissem nada, somente partidos pedissem. Acontece que ontem e hoje estão acontecendo rodadas de negociações do presidente com partidos políticos. Foi o que nós falamos ontem aqui, na edição de ontem do programa. Nessa ideia de pagar menos, o presidente eleito pode ter que pagar duas vezes. Vou pagar, né? Porque eu estava pensando aqui, são mais ou menos 30 partidos que nós temos, né? No Congresso. Isso.
E só que nós temos 513 deputados, mais 81 senadores. Isso. Ou seja, ao invés de trabalhar e negociar com 33, vai negociar com mais ou menos 600. A questão, a tese defendida pelo grupo de Bolsonaro as bancadas foram blocos de deputados e senadores. Então, ao defender uma bancada, você acaba encontrando uma mistura de vários partidos. Por exemplo, você faz aí a bancada do setor agrário, a bancada do boi, como é chamada naquela BBB. Então, a bancada do setor agropecuário. Você tem lá integrantes do MDB, do PP, do PR, do PSDB, do PTB, do DEM. Então, você acaba tendo um lastro maior do que se falar só com partidos. E só que isso não está eximindo do compromisso de negociar com deputados. Ontem nós falamos da aproximação com o PSDB, com o PR e com o PRB. E hoje, uma das chamadas principais aí dos principais sites do Brasil é que o presidente vai a Brasília novamente para poder fazer mais um capítulo, mais uma rodada dessa negociação. Ou seja, se precisa fazer essa aproximação com os partidos, ela não vai se dar em troca de carros, ela vai se dar em troca de quê? Pelo azul dos meus olhos, olha, vamos aqui entrar numa missão pelo Brasil, eu vou conduzir a nação. Olha, não funciona assim, né? Não funciona assim. E mais, a outra análise que é feita é de que pode ser um início de Congresso muito instável em termos de apoio ao Executivo. Por quê? Porque ao negociar com bancadas, você negocia com temáticas específicas. Vou repetir o mesmo exemplo do agronegócio. Então, você faz uma negociação para indicação de alguém que represente este grupo para assumir o Ministério da Agricultura. Fez reunião, chegou-se à conclusão de que a Tereza Cristina cobre muito bem as atenções e as demandas desse setor. Acontece que este mesmo grupo, que é muito homogêneo na questão agropecuária, ele é bastante heterogêneo em outros temas. Lá dentro você tem um comportamento de várias matizes, de várias vertentes, quando o tema é outro. Então o tema agora é Previdência Social. Aquela turma que está fechada no assunto do boi, do agronegócio, ela está totalmente dispersa, porque um é a favor da redução da contribuição, ou da redução do aumento da idade, o outro acha que tem que contribuir mais, o outro acha que tem que ser a alíquota única, ou seja, você não consegue reunir todos de forma tão unificada quanto você faz com o tema do agro. Então, você corre o risco de ter uma dispersão e ter que fazer uma negociação dentro da negociação. Quem que passou por isso? Muito recentemente. Michel Temer. Michel Temer. Teve que fazer uma conversa, chegou a ser mano a mano. Chegou a ser tete a tete com o deputado. Vou até chamar um por um. O que você quer? O que você está precisando? Qual é o negócio? Então, essa é a questão. É uma aposta, né, no que ele chama, o futuro ministro da Casa Civil, Nixon Lorenzoni, chama de uma mudança de parâmetro e de rompimento dessa chamada política tomada da cá. O problema não é o presidente romper com a política tomada da cá. O problema é que, como você disse, são 513 mais 81 que precisam também fazer esse mesmo discurso. Não, nós rompemos também com o tomada da cá. Porque se eu estiver negociando com você e com aquela aqui nesse estúdio, e eu falar, eu não sou adepto do tomada da cá, e vocês falam, mas nós somos, né? Nós queremos... O que eu vou fazer? Vou dar com um porrete na cabeça de vocês? Vou fazer birra? Isso, é tão somente disso que nós estamos lidando, né? De como os deputados vão tratar das questões que envolvem a pauta governista a partir de janeiro. Muito bem. Nessa mesma direção, a Folha de São Paulo, né, e o site UOL, traz o seguinte: de 10 medidas defendidas por Paulo Guedes, 9 dependem do Congresso. Mudanças econômicas enfrentam o desafio da negociação com parlamentares, né? O Congresso terá um papel crucial no andamento das principais propostas econômicas já sugeridas pelo futuro governo e tidas como fundamentais para destravar a economia e reequilibrar as contas públicas. Ou seja, né, o próprio ministro Paulo Guedes, né, que tem sido chamado aí de superministro, de um superministério, ele não vai conseguir emplacar as suas propostas se não houver a concordância do Congresso, né? Ou seja, está claro aí essa questão
não há como gerir o país, como administrar o país, sem passar pelo debate, pela discussão com o Congresso Nacional. Não, essa é a premissa, né? Essa é a premissa, esse é o básico. Houve um anúncio na semana passada de que Paulo Guedes disse que vai tocar, vai dar um ritmo, vai criar um organograma dinâmica dentro do Ministério da Economia, semelhante a uma empresa. Ou seja, ele vai ser o CEO, ele vai ser o chefe, e ele vai ter as secretarias, né? O nome das secretarias vão ser os diretores. E vão estabelecer metas, e aí cada um vai reportando a ele para ver como é que vai dar. Essa dinâmica é muito interessante, porque qual que é a ideia central desse discurso? Celeridade, rapidez, vai ser pá, pá, pá. Acontece que, para realizar alguns tipos de mudanças nessa dinâmica, até da atuação das secretarias, e das mudanças que quer fazer no Ministério, nesse Ministério, Superministério da Economia e Planejamento, precisa disso exatamente que você citou. Precisa da anuência, através de uma aprovação, através de projetos, na Câmara Federal, no Senado. E aí, quem dá o tom dessa celeridade é a Casa Legislativa. As duas, né? Câmara Baixa e Câmara Alta. Então, tudo passa por negociação. Quanto mais o presidente quiser ou tiver ou entender que precisa mexer, mais ele vai ter trato, diálogo e vai ter que ter a parceria e o alinhamento com os deputados. Tanto nas questões envolvendo comportamento, como eu disse. Vamos discutir a maioridade penal agora. Vamos discutir o relaxamento da posse e aquisição de armas. Vamos discutir aqui agora mais benefícios para a liberdade de expressão e de religiosos em criticar a homofobia, né? Ou criticar gays. Vamos aqui diminuir direitos de trabalhadores. Vamos aqui mexer na Previdência Social dos Trabalhadores do Brasil. Vamos aqui restringir ainda mais as políticas públicas contra os índios. Todos esses temas. Pode escolher. Envolve economia, trabalho, comportamento, bem-estar social, assistência social. Tudo isso passa pelo Congresso. E cada vez é um debate. E quanto mais espinhoso e polêmico esse debate, mais tempo, mais cuidado por parte dos deputados. Começa, peraí, eu vou entrar nessa ou não vou? Então, não é assim. O deputado tem que levar em conta a sua base eleitoral. Exatamente. Né? Tá bom, eu vou decidir aqui, mas e o meu povo que votou em mim? Eles vão concordar com isso, né? Então, alguns assuntos, né, alguns temas colocados aqui pela Folha de São Paulo. Primeiro, desvinculação e desindexação do orçamento. Exige projeto de emenda constitucional que exige 3/5 dos parlamentares em 2 turnos. Né? A reforma da Previdência, também é PEC, né, um projeto de emenda constitucional, exige 3/5 dos parlamentares em 2 turnos. A reforma tributária, especialistas divergem, mas a maioria diz que é preciso uma PEC, que exige também os 3/5 dos parlamentares. Leilão do pré-sal, exige projeto de lei a ser votado no Senado para viabilizar o leilão. Privatizações. Algumas estatais só podem ter o controle vendido mediante aprovação de lei. O que mais? Venda de subsidiárias. Alguns especialistas dizem que precisa de aprovação em lei, como venda das estatais. Venda de imóveis, feito por meio de licitação, também precisa de aprovação do Congresso. 13º para Bolsa Família, projeto de lei ou medida provisória, né? Esse aqui já mais fácil. A carteira verde e amarela, projeto de lei e medida provisória para alterar a CLT. Ou seja, das 10 propostas do Paulo Guedes, pelo menos 9 depende de uma grande participação dos parlamentares. A aprovação constitucional. E a aprovação constitucional. Pois a aprovação constitucional ela é complicada porque isso, não basta a maioria simples, precisa a maioria constitucional, ou seja, 2/3. Né? Então, por exemplo, ontem eu estava acompanhando uma análise do Valdo na Globo News, e ele comentando sobre esse anúncio de que o setor político, no caso a Casa Civil do presidente eleito, trabalhava com uma maioria de 340. Olha, vamos ter uma base de 340 deputados. E o próprio comentarista da Globo News diz, olha, esse negócio é muita gente, é muita coisa. Até agora não dá sinais disso, né, de ter esse grupo todo. Então, tem que ver. E outra, esse grupo fechado em questões estratégicas é natural, mas fechado em todas as questões é muito difícil, porque, como nós dissemos,
há diferentes cores partidárias e matizes ideológicas, e há diferentes grupos sociais envolvidos. Alguém que fecha na questão, por exemplo, de aumentar o incentivo às igrejas, né? Vamos supor. Não, todo mundo fechou, bacana. Já não é o mesmo grupo que falou, olha, vamos agora reduzir a maioridade penal. Vamos agora mexer nos direitos dos trabalhadores, vamos encerrar, por exemplo, uma hipótese, vamos fechar e acabar com o 13º. Vamos reduzir as férias, vamos limitar uma carga horária aqui ou diminuir o horário mínimo para uma carga horária, o valor mínimo para uma carga horária. Aí o cara, peraí, deixa eu repensar. Estava fechado contigo lá na questão da maioridade penal, estava fechado contigo no incentivo às igrejas, estava fechado contigo na situação agrária, mas essa aqui não estou, ou vice-versa. Então essas são as nuances. Muito bem. O outro assunto, né, que o jornal Folha de São Paulo traz, né, o UOL, é o seguinte: Flávio Bolsonaro descarta apoiar Renan ao Senado e pergunta o que ele oferece de novo. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, ele disse que seu pai, o presidente eleito Jair Bolsonaro, não deverá interferir nas eleições para a presidência do Senado, mas ressaltou que seu grupo político não vai apoiar uma eventual candidatura Renan Calheiros ao posto. A candidatura de Renan Calheiros tem crescido em termos de popularidade, por assim dizer, na eleição interna do Senado, após as recorrentes idas e vindas do governo. Isso tudo levou a um cenário de avaliação dos senadores de instabilidade, ou seja, um governo que vai começar, pelo menos, muito instável. Nessas medidas, vou arrumar, vou fazer, não vou mais, vou tirar, não, agora vou pôr, não, agora vai aumentar, não, agora vai diminuir, não, são 15 ministérios, não, mentira, são entre 15 e 17, não são 19, não passa de 20 ou 21, fecha com 22. Quer dizer, essas indas e vindas, o Ministério do Trabalho já acabou e ressuscitou umas 3, 4 vezes. Parece o Goku, para quem acompanha desenho animado, né? Aquela acompanhando, Goku no dia aquele herói japonês, aquele Goku lá, que não sei o que, o cara morre e vive de novo. A historinha dele é essa. É o exterminador do futuro. Cai, morreu ele. Morreu ali, de novo, aquele negócio ele é feito de aço líquido, não é isso? É o T-1000. Esse filme é bom, eu gostei da citação. Mas por aí vai. Então, tudo isso gerou instabilidade. Qual é essa instabilidade? O que o pessoal está entrando lá na tese? Olha, vamos escolher alguém que já conheça do trato, que tenha experiência, para dar uma segurada na onda, porque a gente coloca, vamos dar grosso modo, colocou o doidão lá para comandar o executivo, a gente coloca um aloprado também aqui para comandar o Senado, nós vamos ter um negócio meio complicado. Então, vamos colocar alguém aí que a gente consiga ter uma tranquilidade para saber que ele vai ter um diálogo, que ele vai ter uma parcimônia e que ele não vai incendiar o Senado. Né? Então, por isso que nesses dias, já tem umas 2, 3 semanas, vem crescendo o nome do Renan Calheiros. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias de Goiás e de Anápolis. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Então é Natal. A festa cristã, noite feliz. Eis que os anjos anunciam boas novas de grande alegria. Jesus nasceu. Nasceu a esperança para o mundo antes perdido. Todos cantam de alegria. Os sorrisos e abraços se multiplicam. Aquele que nos trouxe a paz, a verdadeira paz, o Deus conosco, o Emanuel, chegou.
Que Jesus Cristo entre em seu coração e nele habite e dê paz e harmonia. Feliz Natal e um ano novo muito melhor. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Todo dia! Rádio Mais! Toca muito mais músicas! A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para Betagás. Anote aí. 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira. Hoje é 4 de dezembro de 2018. Quero parabenizar a Igreja Batista Nova Jerusalém, que hoje faz 8 anos, né, de organização. Um abraço aí todo o pessoal da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Jardim Arco Verde. Então, os nossos parabéns. Bom, aqui no Jornal Popular de hoje, o meu amigo Morgantini, a manchete principal diz o seguinte: após pressão, Caiado fará novo projeto de incentivos. Decisão foi tomada pelo governador eleito, Ronaldo Caiado, após reunião com empresários. Ideia é conseguir consenso sobre a matéria para que seja aprovada ainda esta semana. Então, e outra notícia, o portal A Voz de Anápolis, né, traz também a manifestação do vereador Antônio Gomide ontem na Câmara Municipal, quando justamente cobrou a União de Anápolis contra essas mudanças nos incentivos fiscais que afetaria de forma muito grande o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Antônio Gomide tem feito uma série de reuniões e declarações sobre esse caso. Gomide é vereador em Anápolis e deputado estadual eleito, né, obviamente com a sua base na cidade. E ressaltamos essa questão da base justamente porque nesse debate sobre a proposta de revisão dos incentivos fiscais, há uma mira, né? Há um alvo desenhado na cidade de Anápolis, principalmente na região do Daia. Bem, então, Antônio Gomide fez uma audiência, teve uma reunião com a direção radial, né, dos empresários de Goiás para tomar pé da situação, solicitou audiência, inclusive, com o governador eleito, que estava viajando, chegou ontem, inclusive, e está dando prioridade também a isso. E ontem foi o dia de, na tribuna da sessão plenária, né, fazer uso da palavra justamente para pedir essa união e demonstrando preocupação por conta dos empregos e por conta da geração de renda da cidade. Qual que é o caso, né, que nós temos aqui já citado, mas para relembrar? O governador eleito Ronaldo Caiado solicita que a Assembleia vote já nesse ano uma revisão promovendo um corte nos incentivos fiscais das empresas. Para gerar atração de empresas para o Estado, normalmente,
né, há uma chamada disputa fiscal. Essa disputa na qual gera-se incentivos e traz a empresa e abrindo mão de certos tributos, mas com a expectativa de arrecadar outros, de gerar economia, de movimentar a economia e, principalmente, gerar empregos. Né? A transformação que a Anápolis passou, por exemplo, com a Caoa, né, com a vinda da Hyundai. Todo mundo que conhece alguém que trabalhou, está querendo trabalhar na Hyundai. E aí, de repente, vem a ideia de, vamos cortar esses incentivos fiscais porque o Estado precisa levantar um dinheiro e nós estamos perdendo, entre aspas, dinheiro com os incentivos fiscais. Tudo bem, é preciso olhar caso a caso, essa é a ideia, mas o que o governo eleito quer é votar na pressa um corte profundo e que quebra o compromisso feito. Você imagina é como você alugar um apartamento, alugar uma casa e o aluguel ser R$500. E aí, de repente, no meio do contrato, falou, olha, o dinheiro está faltando, aluguei muito barato para você naquela época, agora eu estou precisando de um dinheiro, vai para 1.500. Mas eu programei para 500. Eu estou aqui fazendo todo um esforço, está bacana, com 500. Não, agora é 1.500. Aí o que você faz? Vai procurar. Eu vou embora. Então eu vou embora. Então eu vou mudar, fica a sua casa, eu vou embora. E é isso que as empresas estão aí anunciando. Falar, se for assim, nós vamos embora. Eu só estou aqui em Goiás porque tem incentivo. Sem incentivo, eu vou para o interior de Minas, eu vou para o interior, uma cidade do interior de São Paulo. Por quê? Porque lá, se é para pagar como aqui, eu pago lá. Acontece que lá meu frete é mais barato, meu produto já é escoado naturalmente ali para o Porto de Santos, porque eu estou próximo do mercado consumidor do que eu produzo. Então, se for sem incentivo, eu prefiro ir embora. E aí, isso pode gerar uma insegurança muito grande, não só para os futuros investimentos em Goiás, mas principalmente para os empregos que hoje estão garantidos. E aí, a cidade de Anápolis tem uma atenção importante, porque ao lado de Aparecida, de Catalão, tem grandes empresas. Podemos citar aqui, como já tem a Hyundai, está Catalão, em Catalão a Mitsubishi. Né? Então, nós temos esse cenário. Né? Então, o Antônio Gomide fez essa defesa conclamando aí uma união, né? Uma união do DAIA, da CIA, uma união da Câmara Municipal, do Poder Público Municipal, através do Executivo, né? Do Poder Executivo, integrantes da sociedade organizada, sindicatos de trabalhadores dessas áreas a serem afetadas, para justamente fazer uma pressão para que todos saiam em defesa de Anápolis. E a questão anda tão séria que foi feita a apresentação de um projeto por parte de Ronaldo Caiado, que passou pela DIAL, a DIAL apresentou a dela, houve um embate muito grande, ao que parece a Assembleia Legislativa já é dominada pela influência política do futuro governador, não tendo o atual muita capacidade de mudar esse cenário, né? Estão cada vez respondendo menos, dando menos atenção ao que diz o governador José Hélito, porque está em fim de mandato, tem todo esse desgaste político, quem perdeu a eleição, e aí há esse impasse. O que foi acordado ontem, na reunião na casa do senador Wilder Moraes, com integrantes da ADIAL e o governador eleito, é que seria elaborado um terceiro projeto, segundo projeto por parte de Caiado, mas um terceiro, ou seja, não nem o seu, nem o meu, vou fazer um outro, ouvindo tudo isso que estamos falando, para a gente colocar em pauta. A defesa que especificamente Antônio Gomide faz, e a própria ADIAL falou, vamos fazer um debate com calma, com critério, vamos fazer um debate observando área por área, porque, veja, o incentivo que se dá ao setor do agronegócio não é o mesmo tipo de incentivo percentual, não é o tipo de negociação, não é o mesmo contrato, a mesma política que rege o setor automobilístico, que, por sua vez, não é o mesmo do setor têxtil. E todas essas indústrias, todos esses segmentos são representados no estado de Goiás. Então, se você passa um facão reto, eu quero corte de 10%, 20%, você certamente está tirando muito pouco de quem poderia ser tirado mais, de quem está tendo muitos benefícios, e de repente está tirando muito de quem está produzindo bem. Ou seja, você prejudica quem está mais te devolvendo em termos de benefício para o Estado, e você está aliviando de quem poderia ter os seus gastos, os seus incentivos cortados. Então, é preciso observar caso a caso, através de uma sequência de debates que envolve, claro, a Assembleia. Veja, nós vamos ter 41 novos deputados, né? Uma nova legislatura. Quase todos de regiões diferentes, que
conhecem especificamente regiões, que conhecem Catalão, que conhecem Rio Verde, que conhecem Jataí, que conhecem Anápolis, que conhecem Aparecida, né, que conhecem o norte do estado, que conhecem Goianésia. Todas essas regiões, nós citamos cidades e regiões, são polos agroindustriais ou eminentemente industriais que vão ser afetados. Não vai ter uma região, por mínimo que seja a industrialização daquele espaço, que não vai ser afetada por uma revisão como essa. O que não pode é fazer uma pressão tamanha que intimide a quem vem. Eu estava indo para Goiás, mas acho que não vou mais não, porque lá a coisa mudou. E que force a quem está aqui repensar. Falou, não, vou fechar a lojinha e mudo de endereço. Quem falou isso foi o Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o Caoa, que é dono da Caoa, Hyundai e da Chery. Então, num cenário como esse, a gente não pode simplesmente abrir mão e dizer, olha, está tendo um discurso político. Porque, por exemplo, o Carlos Alberto disse no domingo no Jornal Popular que gerava aí 100 mil empregos, 100 e tantos mil empregos, 80 mil, tá? Certamente colocando a base como emprego direto e indireto. Registrados, ele tem na Caoa, aqui em Anápolis, na Hyundai, 1.414 empregos. Uma distância muito grande. A pergunta digamos que direto e indiretamente não seja longe dos 80 mil, sejam 5 mil. Né? Entre os que estão lá e os que atuam em volta. Né? Certamente vai ser um pouco mais do que isso. Mas se for 5 mil, se nós mandarmos para a rua 5 mil anapolinos, tá bom? Assim, vale a pena? Quer dizer, em nome do incentivo fiscal, você não vai receber incentivo, a empresa vai embora. Falou, já que não tem incentivo, não é que você, então eu vou passar a receber. Não, se não vai ter uma empresa no lugar para pagar, você não vai ter. E você vai gerar um impacto, numa canetada só, de uma única empresa. De quantas nós estamos falando? De uma única empresa, de 5 mil pessoas. Chutando baixo, projetando baixo. Aí eu te pergunto, 5 mil trabalhadores é metade da maior empresa que existe em Anápolis, que é a Prefeitura Municipal, que tem em torno de 8, 10 mil servidores. Faz diferença ter mais 5 mil desempregados? Imagina que a Prefeitura mandasse todo mundo embora. Pronto, né? Metade do seu povo vai embora. É só isso. Você vai imaginar, o que é isso para a economia da cidade? É só isso. Muito bem. O Portal 6 traz uma matéria sobre isso, diz o seguinte, a Caoa tem... o empresário estima que somente na produção dos 2 novos modelos da Chery geraria até 100 mil novos postos de trabalho, considerando toda a cadeia econômica. Então, Goiás vai perder de 150 a 200 mil empregos, porque na mesma hora que houver quebra de contrato em relação aos incentivos do ICMS, teremos que ir embora, porque não tem cabimento eu fazer investimentos ou permanecer em Goiás, adiantou ao Popular no último sábado, né, justamente o diretor-presidente do Grupo Caoa, o Carlos Alberto Oliveira Andrade. Ou seja, eles falam em números altos, por quê? Porque ele fala na cadeia econômica, né? Porque são os empregos indiretos que são gerados, as outras empresas, né, de acessórios que acabam sendo beneficiadas, os vendedores, né, das empresas, das vendas, ou seja, como você disse aí, né, é muita gente que pode ser prejudicada. Agora, o que me impressiona, viu, Morgantini, é que eu não vi ninguém falar sobre isso durante a campanha eleitoral. Não, eu ouvi. Você ouviu? Ouvi. Eu não ouvi. Eu ouvi dizer o contrário. O contrário. Ouvi o próprio, então, candidato Ronaldo Caiado ir na ADIAL e ser perguntado, vai mudar alguma coisa na política de incentivos às empresas? Não. Disse claramente o então candidato Ronaldo Caiado. Não. Pô, o que mudou? Eles perguntaram isso ao governador eleito. Porque agora estamos olhando o Estado e estamos vendo que a situação está mais complicada do que imaginava. Ué, não olharam antes? Não viu antes? Quer dizer, quantas promessas, então, ou compromissos foram firmados sem olhar direito? Quer dizer, isso demonstra uma irresponsabilidade muito grande para pensar. Porque em nome deste argumento, não tinha visto direito, eu posso fazer tudo. Posso acabar o casamento. Posso ir embora, vou embora de casa. Mas você fez 3 filhos aqui, eu sou sua mulher. Aí o marido fala, não, eu não sabia que ia ser difícil assim. Esse negócio aí, eu achei que ia ser mais tranquilo. Essa quantidade de criança, não, eu não quero. Vou embora.
se vire. Ué, é assim que nós levamos a vida? Não. É assim que nós levamos a vida na nossa relação profissional de trabalho? Eu sou candidato aqui para ser engenheiro nuclear. Chega lá, não sou jornalista, male, entendo do que faço. Como você falou que era engenheiro nuclear. Não, mas eu achei que era um negócio que eu soubesse fazer. Achei que era diferente, achei que era uma coisa mais de boa. Então, não vou. Quer dizer, aí você imagina você fala, olha, é tão simples, gente. É uma relação de confiança e de segurança jurídica. Imagina você sendo contratado por uma empresa. Quanto você ganhava? Vou ganhar 3 mil. Ah, que bom. Estou nas nuvens. Bacana, tudo que eu precisava, fechou. Chega no final do mês, tem R$900 para você de salário. Não, porque não deu. Ah, mas não comeu 3 mil? Eu achei que ia dar para te pagar 3 mil, mas não deu. É disso que estamos falando. São empresas que vieram para cá com investimento. Veja, não é uma programação de 6 meses, 1 ano. É programação de 10, 15, 20 anos. Uma política de incentivo, eu vou investir tanto, porque ao longo de tantos anos eu vou recuperar, eu vou aumentando a planta industrial, aumentando o número de empregos, aumentando a minha produção, aumentando o meu lucro, aumentando a minha contribuição de impostos, porque, é preciso dizer, tem uma anuência em determinados impostos e outros pagam-se, né? E aí você vai ajudar, agora não vai ter mais. E aquele desconto que ele recebe, ele gera os empregos que vão trazer outros impostos, né? Quer dizer, ele cede num ponto, mas ele ganha no outro, né? Exato. É uma compensação. Agora, se de repente retira os incentivos, a empresa vai embora, não recebe, né, o imposto devido e gera a questão social com o desemprego. Muito bem, então esse debate ainda vai continuar, né? Nós vamos acompanhar aqui de perto, trazendo para você as informações. Vamos fazer um registro. Existem casos, existem absurdos dentro dessa política de incentivo? Certamente que sim, e uma das críticas recorrentes, durante muito tempo foi abafada, foi escondida, é dos chamados amigos do rei. Gente que não produz, gente que no papel anuncia que está com investimento enorme, que diz gerar empregos, que vai fazer, mas só faz a fachada de papel, de não sei o quê, e não, vou fazer 1.000 empregos, mas vou começar com 80. Aí você vai lá, está recebendo incentivos para como se gerasse 1.000 empregos, e está empregando 60 pessoas. Claro que tem. Essa é a politicagem, o uso político de uma lei de incentivos fiscais. Vamos cortar rente, cortar exemplarmente isso? Sim, ninguém vai ser contra isso. Porque quem sem consciência é contra isso? A questão é, por que não? Só mais lógico nós identificarmos quem é, quais são, e mais, além de cortar, vamos cobrar de volta. Ou você faz daqui para frente, compensa se você não fez esse tempo que está tendo incentivo, ou você devolve. Mas lógico, ou a gente vai passar o facão e pegar todo mundo, aquele que está produzindo, está fazendo, está entregando o que comprometeu, junto com aquele que está embromando. De novo, vamos usar um exemplo. Estamos no chão da fábrica, na linha de produção. Tem 10 funcionários, 10 empregados trabalhando. Um está enrolando, está só no celular, está não sei o quê, mexendo com os outros, arrumando o cadastro, sentado, descansando, toda hora vai no banheiro. Ou seja, ele não quer produzir. E tem 9. Aí o chefe da ação bate o olho e fala, vocês 10 aí que estão nessa linha, está todo mundo demitido. Por que não? Porque tem aquele cara ali que está enrolando. Não, mas tem 9 fazendo. Não interessa, você está comprometido essa linha aí, está todo mundo fora. Alguém faz isso? Não, ninguém faz isso. É uma questão de bom senso. Então, por que não apelar para o bom senso numa questão tão importante quanto essa do incentivo fiscal para o Estado de Goiás? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Para fechar aqui, uma notícia triste, né? O corpo de vereadora morta é velado em Bom Jesus de Goiás. Roseli Aparecida de Oliveira Rocha, 55 anos, foi abordada no momento que abria o portão de casa. O corpo da vereadora está sendo velado na manhã dessa terça-feira no plenário da Câmara de Bom Jesus de Goiás, na região sul do estado. Então, lamentavelmente, né, uma notícia triste, a vereadora Roseli Aparecida de Oliveira de Bom Jesus de Goiás sendo velada depois de uma abordagem no portão de casa, né, acabou sendo sequestrada e acabou morrendo. 3 homens foram presos suspeitos de cometerem um crime. É isso aí. Amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, nós estaremos de volta
com mais um programa Anápolis é Notícia. Deixa eu só ver aqui quem está conosco no Facebook, agradecendo a participação de todos. A Lorena Monturil participou do programa, fez aqui a sua pergunta. A Maria Santos também nos acompanhando. O nobre presidente César Donizete Pereira, a Maria Nova Silva, a Geise Borba também acompanhou, e a Adriana Pereira. E meu amigo Vando Correia, de Ouro Verde, também acompanhando o programa nesta manhã. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser. À noite tem reprise, às 8 da noite, aqui na Mais FM e na Web Rádio Nova Gospel. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais